Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje é um vídeo falando então especificamente das curas das feridas emocionais. Nós tivemos aqui uma série de 5 vídeos que tratou das feridas emocionais da alma, também conhecidas como feridas da criança interior, né? Porque geralmente acontece nos primeiros 7 anos de vida. São eventos ali que marcam a nossa encarnação de forma a refletir em toda a nossa vida adulta. E aí vários problemas, como problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas profissionais e dentre outros, mal sabemos que a raiz do mal está na ativação dessas feridas, porque como eu já expliquei em vídeos anteriores, nós já viemos com as feridas, né? Os genitores fazem apenas o papel de ativá-las, porque essa é a nossa, digamos, missão naquela encarnação, que é superar aquela ferida, curar aquela ferida. Muitas vezes passa-se a encarnação inteira tratando daquilo ali. Então, assim, para você entender melhor, existem esses 5 vídeos anteriores, que é das feridas da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição, ferida da injustiça. Ali nos vídeos tem bem detalhado ali várias características de cada ferida. Você pode assistir e ver com quais você se identifica. Algumas você vai se identificar quase que totalmente, que é o que eu chamei nos vídeos anteriores de ferida primordial da alma, é aquela mais latente. Outras você vai se identificar mais ou menos, mas sempre tem uma que é a mais forte, uma outra que tem um grande potencial, mas não tanto quanto a primordial, e outras que são adjacentes porque muitas delas meio que se conectam até se confundem algumas características e reações com outras feridas, né? Então, basicamente isso. E aí, embora durante os vídeos eu tenha citado algumas terapias que eram possíveis fazer para a cura, mas a autora tem um método específico dela que é simples, né? Não é simples de resolver, mas assim, simples de pôr em execução, o plano em prática. São alguns toques, porque como eu disse, feridas são coisas que provavelmente você vai carregar a vida toda. E isso é o primeiro ponto, a autora não falou isso, sou eu que estou dizendo, para você ficar tranquilo aí, que não vai ter esse episódio de você hoje fazer uma terapia específica e amanhã você está curado dessa ferida. Eu expliquei nos vídeos anteriores que as feridas emocionais elas são tratadas por camadas, como se fosse uma cebola cheia de camadas, e cada avanço que você consegue ali, ó, com muito esforço, muita dedicação, você tirou uma camada, porque nós infelizmente temos o nosso ego, né, que atua no corpo material junto com a alma, e aí o ego ele tem ferramentas para te proteger, te preservar. Então muitas vezes ele faz você esquecer memórias de infância ou se comportar dessa forma. Então assim, ele não permite que você vá direto ao centro, cerne da questão e elimine o trauma de uma vez. Ele te defende, porque isso é um trauma, né? Aquilo é forte. Então ele vai deixando, ele vai revelando aos poucos e você vai tirando aos poucos através das terapias. Então, rapidamente, se você caiu nesse vídeo de paraquedas agora, não assistiu nenhum dos 5 vídeos, eu vou fazer uma revisão bem rápida de características principais das 5 feridas e vou trazer uma informação que eu não trouxe nos vídeos iniciais, que é quais comportamentos eu não posso ter em cada ferida para não botar ela para fora espontaneamente, porque normalmente as feridas são ativadas pelos outros, inicialmente pelos genitores e depois pelas pessoas em sociedade com quem você convive, né? Só que dependendo do comportamento condicionado que você tiver, você manifesta aquelas reações gratuitamente e pode potencializar a ferida dentro de você. À medida que os anos passam e você não cura as feridas, não trata delas, elas vão se enraizando e se amplificando mais. E torna-se mais difícil superar aquilo. Por isso que é uma jornada para a vida. Então vamos lá. Vamos começar então com a primeira ferida, que é a da rejeição. A ferida da rejeição, ela é ativada entre a concepção, quer dizer, você está lá no útero sendo gerado, até o primeiro ano de idade. Normalmente ela é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, se você é um homem, é com o pai. Se você é mulher, é com a mãe. O maior medo da pessoa que sofre da ferida da rejeição é o pânico. E para evitar viver situações de pânico ou pessoas que vão ter comportamentos que vão lhe causar pânico, ele veste a máscara do escapista, ou seja, ele foge dessas situações, ele foge dessas pessoas. Aí o que eu disse, que eu não li
nos vídeos anteriores. Que comportamentos eu não posso ter como escapista para trazer essas sensações da ferida da rejeição e piorar a minha situação na minha vida? Aquele que sofre de rejeição alimenta sua ferida sempre que se julga inútil ou imprestável, sempre que acha que não faz qualquer diferença na vida dos outros ou foge de uma situação. Então, basicamente isso, lá na hora que eu for falar das curas, eu vou falar isso. É muito importante não se condenar, não fazer julgamentos negativos a respeito de si próprio, porque isso é para todas as feridas, não só da rejeição. Isso você amplifica a coisa toda. Próxima ferida, ferida do abandono. Ferida do abandono acontece, ela é ativada ali no período entre 1 a 3 anos de idade. Ela é vivida normalmente com o genitor do sexo oposto. Se eu sou homem, com a minha mãe. Se eu sou mulher, com o meu pai. O maior medo de quem sofre da ferida do abandono é a solidão. Diga-se aí o nome abandono. Então, medo de ficar sozinho, de ser abandonado pelos outros. Para evitar situações como essa, de ser atingido por situações como essa, ele cria a máscara do dependente. E aí, novamente, quais comportamentos eu devo evitar para que eu, por minha conta mesmo, não ponha para fora os efeitos e reações da ferida do abandono? Aquele que sofre do abandono alimenta sua ferida todas as vezes que desiste de um plano que prezava muito, quando não se preocupa o suficiente consigo mesmo e quando não provê suas necessidades. Ele amedronta os outros ao se mostrar excessivamente dependente deles. Ele se machuca bastante atraindo doenças para chamar a atenção, né? Quer dizer, eu tenho medo de que você me abandone, então eu preciso de artifícios para que você continue me dando atenção ali. Enfim, isso está muito bem explicado lá nos outros vídeos que tratam especificamente um para cada ferida. Ferida da humilhação. Também normalmente ativada ali entre 1 a 3 anos de idade. Normalmente a ferida da humilhação é vivida com a mãe. Pode ser vivida com o pai se esse acabou exercendo o papel de controle dentro de casa, ou seja, às vezes aqueles pais solteiros, né? E acaba assumindo o papel da mãe. Isso aconteceu lá em casa também, por causa de um divórcio, alguma coisa. O maior medo da ferida da humilhação, quem sofre da ferida da humilhação, é a perda da liberdade. Porque a humilhação, essa coisa dos pais estarem sempre lhe controlando, ele não poder ser ele mesmo, porque senão ele causa constrangimento, vergonha, etc. E aí, para isso, ele usa a máscara do masoquista, para evitar situações que cause constrangimento à mãe ou ao genitor responsável por aquilo ali. Novamente, quais comportamentos eu devo evitar, então, para que não traga a ferida da humilhação para a superfície? Aquele que sofre da humilhação alimenta sua ferida todas as vezes que se rebaixa, que se compara aos outros, que se diminui e que se acusa de ser gordo, mau, apático, aproveitador, etc. Ele se humilha usando roupas que o desvalorizam e maltrata seu corpo dando-lhe comida demais para digerir e assimilar. Atormenta-se assumindo as responsabilidades alheias, o que tira sua liberdade e o impede de reservar tempo para si, né? Então, são comportamentos que normalmente ele tem para se defender, mas que não pode ter, porque você só vai potencializar a ferida dentro de si. Próxima ferida. Ferida da traição. Essa é a que é ativada um pouco mais tarde, pode ser ali entre os 2 e os 4 anos de idade, é ativada pelo genitor do sexo oposto, novamente se eu sou homem pela mãe, se eu sou mulher pelo pai, e o maior medo de quem sofre dessa ferida é a dissociação, a separação. E para evitar situações que me causem isso, eu crio a máscara do controlador. Ou seja, eu quero controlar tudo ao meu redor, ali, todas as etapas dos processos, para que eu não seja decepcionado, não quebre a minha expectativa, porque isso seria uma traição. Quais comportamentos eu devo evitar para não potencializar minha ferida? Aquele que sofre da traição alimenta a sua ferida mentindo para si próprio, acreditando em coisas falsas e não cumprindo seus compromissos consigo mesmo. Ele se pune fazendo tudo sozinho porque não consegue delegar nem confiar nos outros. Mas se resolve dar um voto de confiança às pessoas, fica tão ocupado verificando o que fizeram que se priva de dedicar um bom tempo a si, né? Então, por isso o controle. Mesmo que eu delegue, quero ver se está fazendo perfeito, que se não estiver fazendo perfeito, aquilo que eu disse, é encarado como uma traição. É a quebra de confiança, a palavra-chave aí nessa ferida. Próxima ferida. Ferida da injustiça. Tem uma semelhança com a da traição, porque também se trata de controle. Ferida da injustiça vem ainda mais tarde, ativada dos 4
aos 6 anos de idade. O maior medo de quem sofre da ferida da injustiça é a frieza. E para evitar receber a frieza dos outros ou comportamentos frios para si, vindo dos outros, ele cria a máscara do rígido. Ele começa também um tipo de controle excessivo, querendo ser muito perfeccionista, que é para não desapontar você, no caso, né? Não frustrar você. Então ele acaba não sendo ele mesmo. Aliás, todas as feridas tratam-se exatamente disso, por isso as máscaras, né? Hoje em dia, praticamente todo mundo que nós conhecemos usam máscaras. Você não conhece as pessoas, você conhece as máscaras. E sempre que a gente senta para conversar a nível íntimo com alguém, você descobre um enredo de tragédia assim que você fala, meu Deus do céu, por trás desse sorriso eu não sabia que tinha tudo isso. Aí, para fechar, então, quais comportamentos eu não devo ter de forma a potencializar ou manifestar essa ferida? Vamos lá? Aquele que sofre de injustiça estimula sua ferida sendo excessivamente exigente em relação a si mesmo. Ele não respeita seus limites e se estressa em demasia. É injusto com tudo que lhe diz respeito, pois vive se recriminando e se recusando a ver suas qualidades e tudo aquilo que faz bem. Ele sofre quando enxerga apenas o que não foi feito ou o erro cometido e tem dificuldade para encontrar prazer nas coisas. Aí, ok, durante os 5 vídeos, eu fui citando, salpicando ali os comentários com métodos de curas. Só que a autora tem a metodologia dela, que eu acho até muito válido, porque é uma metodologia inicial com a qual você pode complementar essas tais curas que eu citei durante os episódios. Eu vou explicar direitinho por quê. Então ela tem ali uns 4 pontos específicos. O primeiro deles é o autoamor, que seria o quê? Basicamente, quase que todas as feridas, você deixa de ser você mesmo. No caso de pessoas, por exemplo, que sofrem da ferida do abandono, que é a máscara do dependente, ele está buscando receber aquele amor de outras pessoas. No abandono, especificamente, é um amor que ele não recebeu da mãe. Aí acontece o quê? Joga para os relacionamentos íntimos, fica buscando receber. Se é o homem, né? Se é o homem, é o amor da mãe. Se é a mulher, é o amor do pai. Joga para os relacionamentos íntimos e fica buscando no cônjuge ou no namorado ou namorada receber aquele amor que não recebeu da mãe. Isso inconscientemente, né? E aí acontece a dependência emocional. Então o que acontece? Qual a solução para isso? Você se amar, né? Você se dar amor, maternar-se, preencher você de coisas que te fazem feliz, seja um hobby, seja trabalho, se tratar bem, vestir boas roupas que te agradem, frequentar lugares que te agradem, ouvir música que te agrada, fazer as coisas que você gosta e se proporcionar sempre que possível alguns prazeres, né? Nada mundano, né, gente? Mas aí, alguns prazeres, uma viagem, uma coisa e tal, para que você vá se sentindo maternado, é a expressão que eles usam, né? Você vai se sentindo maternado, você vai se acolhendo e tal. Então, dessa forma, se você se dá amor o suficiente, você não precisa receber de mais ninguém. Então, é uma grande chave da cura das feridas, o amor próprio. Funciona para todos. No abandono funciona para isso. Em outras feridas, por exemplo, funciona pelo aspecto de você não esperar a aprovação alheia, porque não tem problema algum, eu me amo, tá tudo certo, e aí vai. O segundo ponto, e um dos muito importantes aqui também, o perdão, tá? Em primeiro lugar, perdoar a si mesmo. Isso também é amor próprio, porque ela explica que é até um outro passo aqui que ela vai fazer, seria o próximo passo, eu já vou adiantar, que é o quê? Exatamente a questão de maternar, quer dizer, reconheça a ferida, reconheça os traços da ferida, mas não se condene, falei mais no início do vídeo, não se condene, não se julgue, não se trate mal, porque você está enraizando mais a ferida fazendo isso e potencializando ela. Então, se materna, se abraça, se acolhe. Olha, infelizmente, eu agi daquele jeito, foi a ferida tal, né? Provavelmente esse comportamento, eu estava com aquela máscara, etc. Se perdoa, tem que se perdoar, porque você nada mais fez do que lá atrás na infância aconteceu o episódio com o genitor A ou B e você significou aquela situação do jeito que causou o trauma, ou seja, aquela situação de repente não queria dizer aquilo, né? Muitas vezes a autora fala isso. Eu tenho uma situação X e eu tenho as 5 feridas. Dependendo da personalidade da pessoa e do que ela veio curar nessa encarnação, cada um vai encarar de um jeito. Um vai encarar que foi uma injustiça, o outro que foi uma rejeição, o outro que foi uma traição. Cada um vai encarar de um jeito. Então, quer dizer, é você se perdoar por ter significado aquela coisa daquele jeito, por estar tendo essas reações. Se você ainda não está conseguindo avançar nas curas e isso ainda está atrapalhando, ainda está se manifestando muito,
é ter essa compaixão consigo mesmo. Então a primeira coisa é se perdoar. Segundo ponto, dentro do perdão, perdoar a pai e mãe, porque são os principais ativadores das feridas, é o genitor do masculino ou feminino, o pai ou a mãe, ou seja, do mesmo sexo ou sexo oposto. E aí tem, inclusive no processo, antes do perdão, você tem que permitir-se odiar os seus genitores, porque faz parte da liberação, do expurgamento daquela coisa. Pô, o cara te fez um negócio que está ali reverberando para a sua vida toda. Então, antes do perdão, que é a sua compreensão de que ele não fez por mal, de que ele também tem as feridas dele, etc., infelizmente ele protagonizou esse episódio e faz parte de uma liberação. Se você prender isso porque os pais vivem num pedestal, são perfeitos, estão acima do bem e do mal, sabem toda a verdade, que é aquela coisa do senso comum, você não vai chegar nessa etapa então que é perdoar, porque tudo trata-se primeiro de reconhecer. Primeiro você reconhece que houve ali a atitude que você significou errado, mas que a pessoa também é cheia de feridas. A pessoa também tem os problemas dela, então você tem que abstrair isso e seguir adiante. Como eu disse, trata-se sempre de ser você mesmo. Você tem que poder ser você mesmo, que é o cerne da ferida. Tanto que eu vou entrar agora no último ponto que ela trata de cura do livro, que é o quê? A inversão das 4 etapas. O que são as 4 etapas? No livro tem um momento que ela fala de como que essas feridas são ativadas ou são instauradas, e aí ela define isso como 4 etapas. Quer dizer, na primeira etapa, eu sou eu mesmo, livre de qualquer coisa, minha própria identidade, minha própria personalidade. Na segunda etapa, eu percebo através dessa troca com os genitores que eu não posso ser eu mesmo, aquilo não está agradando. Aí vem a terceira etapa, que é a manifestação ali daquela dor, né? Que é a ativação da ferida em si. Então eu estou tendo aquelas reações por causa do trauma. E a quarta etapa, a criação da máscara para fugir de vivenciar esses traumas e aquelas reações, quer dizer, para burlar aquelas reações ali, para não desagradar o outro, ou depende aí de cada ferida. Então ela cita que como processo de cura, o ideal seria você fazer o caminho inverso das 4 etapas. Então, por isso, a gente teve os 5 vídeos para você se identificar quais feridas você tem, se muito, se pouco. Por quê? Primeiro eu identifico, aí eu vou identificar a 4ª etapa, que é a máscara. Então aí você já para ali e fala, peraí, isso aqui não sou eu. Estou me comportando de um jeito aqui para me defender disso, isso aqui não sou eu. Tira a máscara. Depois, reconhecer as reações que você está tendo e dar um freio naquilo. Não deixa aquilo avançar, porque isso aqui é fruto da ferida. Isso não é um comportamento genuíno. Isso aqui eu estou me comportando desse jeito porque eu tive essa ferida que foi ativada lá atrás, assim, assado, não sei o quê. Volta para o segundo passo, que é na hora que você reconhecer que você não pode ser você mesmo, ou seja, né? Vamos parar com isso, acabou a brincadeira, volta para o primeiro passo, que é, então pronto, agora eu voltei a ser eu mesmo. E é um processo difícil, porque até ao longo dos anos você pode simplesmente esquecer ou nem sequer saber quem é você. Quem é você de verdade, em essência? O que você faria? Eu costumo até brincar que assim, você vai na rua, no shopping, não sei o quê, você tem um jeito de andar, você tem um jeito de falar, você tem um jeito de se comportar, você tem um olhar, uma expressão. Dentro de casa, sozinho, você é completamente diferente, né? Ou seja, isso é um exemplo de você perceber que nós usamos máscara quase que 24 horas para tudo. Tanto tem uma frase lindíssima que ela finaliza no livro, que é assim: o amor verdadeiro é a experiência de ser você mesmo. Então eu disse lá, você tem que ter o auto-amor, tem que maternar-se, não sei o quê. Então, o verdadeiro amor é você poder ser você mesmo. E aí ela pede para você lembrar o seguinte: qual é o custo de ser nós mesmos? Nós não vamos agradar a todo mundo. Não seremos unanimidade. Então, dane-se. É você ligar o F e ser autêntico. Se você for afastar pessoas, elas não tinham que fazer parte do seu convívio. Dane-se. Se você for afastar situações, afastar trabalhos e tudo, aquilo não coadunava com o seu propósito, com a sua vida. Claro, não me vá ser um escroto arrogante e sair mandando todo mundo na merda, não é disso que eu tô falando. Mas seja autêntico. Vai buscar essa autenticidade dentro de você, que isso é o maior gesto de amor próprio que você pode ter na sua vida. Entendeu? E é cura.
Tudo é cura. Tem até um adendo que ela faz que é somos todos Deus. Quer dizer, aí já num ponto de vista mais espiritualista, você entender que você faz parte do todo, o todo está em você, você está no todo, ou seja, você é perfeito. Você só porque entrou na carne, adensou na matéria e o ego se manifestou e tomou conta, você está se comportando daquela maneira. A expansão consciencial, a evolução espiritual baseia-se em quê? Na destruição do ego. Tira o ego, mata o ego para ser a essência, para você ser verdadeiramente você mesmo. É o ego que se preocupa com essas coisas, é o ego que tem medo das reações, é o ego que cria as máscaras. Então essa destruição. Aí, como eu disse lá atrás, a gente usa ferramentas para potencializar essas dicas de cura dela. Que é o quê? Se eu preciso perdoar, vou fazer Ho'oponopono, é uma excelente ferramenta do perdão, tanto para mim, quanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para outras pessoas que eu puder estar vivenciando os episódios que ativam a ferida e eu precise perdoar. No caso, por exemplo, de determinadas feridas, é muito importante perdoar o genitor, senão você nunca vai ter uma relação saudável. A ferida do abandono, por exemplo, se tu não perdoar, no caso do homem, a mãe, você nunca vai ter um relacionamento saudável com uma outra mulher, vai sempre dar pau, vai dar problema. Então, é imperativo perdoar. Uma das ferramentas, a gente usa o Ho'oponopono. Você reconhece os traços da ferida quando ela descreve ali, mas você não sabe quais são os episódios que dispararam as feridas. Então aí a gente também busca por ferramentas. A hipnoterapia faz você regredir ao ponto de lembrar de alguma coisa, porque deliberadamente eu hoje olhar e falar, da concepção a 1 ano, o que eu passei? Eu nem lembro, eu nem tenho memória ativa disso. Então a hipnoterapia pode me fazer mergulhar no meu subconsciente ali e encontrar uma sensação, uma visão de uma cena, alguma coisa que ajuda. Então tem a hipnoterapia, tem as meditações de cura da criança interior, que também faz você entrar num estado alfa, num estado de aprofundamento ali dentro do subconsciente, que podem emergir essas cenas e te ajudar a pontuar onde estão. Tanto quanto na meditação de cura da criança interior, quase sempre quando você acha ali o trauma, você explode num choro, e é um choro catártico, que você está colocando aquilo para fora, está expurgando, e novamente, as camadas de cebola, não é porque você explodiu na primeira vez que você curou uma camada, e assim vai fazendo tudo que ela falou aqui de reconhecer, de maternar-se, amor próprio, perdoar ao longo da vida, e aí você vai conseguindo curar a ferida. Basicamente, eu agora adquiri uma filosofia que é o seguinte: as pessoas não mudam, elas mudam de atitude. Então não fique esperando que um dia você vai acordar, você vai estar completamente diferente. Mas espere sempre o quê? Faça escolhas diferentes. Seja diferente dessa forma, agindo com os outros. Então, por isso, vai freando a ferida aqui, freando ali, freando. Uma coisa importante que ela fala, quando você se permite errar, que seria assim, ter as reações das feridas, o medo, o pânico, a dependência, quando você se permite, você fala, não, tudo bem, tá tudo bem, eu tenho essas características e tal, é a hora que você começa a errar menos, porque está liberado. Quando você começa a querer conter, reprimir, é que a coisa ela vai explodindo, expandindo, porque tudo em que você coloca foco cresce, não é? Então, é importante você ter essa permissividade para você não amplificar o drama naquilo ali. Você vai matando o drama, vai apagando. E aí, meu caro, existem várias outras terapias, barra de axis, acompanhamentos, né? Com terapeutas holísticos, que eles fazem consultas de acompanhamento e vai lá te passando dicas de meditações, de florais, de coisas com pedras e cristais e várias outras terapias. Tudo que você encontrar como válido você pode usar, porque chega uma hora que você está usando a mesma coisa ou as mesmas coisas e elas já não estão despertando estímulo mais em você para emergir a catarse. Então você vai lá e busca outras coisas, tudo, filme, livro, música, tudo ao seu redor vai, na hora que você se propor a concorrer à cura, tudo vai estar instigando você e te dando a dica de qual é o próximo passo. Beleza? Então, agradeço muito pela sua presença até aqui. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo pela primeira vez, como eu disse, corre lá e assiste os outros 5 que tem bem detalhado quais são as feridas. Beleza? As próximas etapas que eu descobri aqui entre curas e terapias e coisas, eu vou dividindo com vocês e vou postando vídeo aqui. Muito obrigado e conto com vocês para os próximos vídeos. Até logo!